Você já ouviu falar da hipertensão intracraniana idiopática ou do pseudotumor? Essa é uma causa importante de dor de cabeça e até de outro tipo de sequela, que é a alteração da visão. E é muito importante de conhecer ela porque tem especialmente um público específico que deve saber porque é onde ela é mais comum. Então agora eu vou começar uma série sobre hipertensão intracraniana idiopática, na qual eu vou falar sobre o que causa, como a gente investiga, como a gente trata, como faz o acompanhamento das pessoas que têm essa condição. A gente sabe que essa é uma condição que está relacionada em 95% dos casos a mulheres jovens e com obesidade. Então ela é rara em homens, mesmo com obesidade, e ela também é rara em mulheres que não têm sobrepeso, obesidade ou ganho de peso recente. Portanto, ela está relacionada a essas duas questões. A constituição feminina, seja uma questão hormonal, que a gente ainda não sabe exatamente qual, mas também a questão metabólica relacionada à obesidade. Inclusive, a gente sabe que o tratamento da obesidade é fundamental no tratamento da hipertensão intracraniana idiopática. Como se manifesta essa condição? O sintoma mais comum da hipertensão intracraniana idiopática ou pseudotumor é dor de cabeça, que não tem um padrão específico, ela pode se assemelhar muito à enxaqueca. Inclusive, muitas mulheres que têm hipertensão intracraniana idiopática também têm enxaqueca, e a dor de cabeça da enxaqueca vai piorando no caso da hipertensão intracraniana idiopática. Outros sintomas que acontecem é alteração da visão. Geralmente ela começa com episódios de turvação da visão que são transitórios, que passam rápido. Ela pode ir comprometendo a visão progressivamente, a pessoa vai perdendo o campo visual, até que ela pode até perder a acuidade da visão numa forma já mais grave. Muitas vezes dá sintomas auditivos, como zumbido, sensação de estranhas no ouvido, e outros sintomas como tensão ou dor na musculatura da região cervical, na região lombar ou no dorso. Tudo isso é sintoma comum da hipertensão intracraniana idiopática. Como a gente faz o diagnóstico? A primeira etapa é ouvir uma história e ter suspeita clínica. A segunda etapa é o exame neurológico, que tem que demonstrar que a pessoa não tem nenhum déficit neurológico. Além disso, uma avaliação neurooftalmológica feita mesmo pelo neurologista à beira-leito com um fundo de olho. A gente examina lá no globo ocular, no fundo, se existe uma alteração chamada papiledema, o edema da região onde o nervo óptico está inserido no globo ocular. Isso é muito sugestivo realmente de hipertensão intracraniana idiopática. Não basta aí, a gente precisa de uma ressonância magnética de crânio que, número 1, comprove que não existe outra causa para hipertensão e, número 2, pode apresentar ali alguns sinais indiretos da hipertensão intracraniana idiopática. E, finalmente, uma angiorressonância demonstrando que não tem trombose. E aí, com isso, a gente vai partir para o exame do líquor. Quando faz o exame do líquor, lá na parte mais inferior da coluna, com a pessoa deitada em decúbito lateral e a pressão do líquor está aumentada, acima de 25 centímetros de líquor para adultos, e o líquor não está alterado, não tem um sinal de inflamação, infecção, finalmente a gente chega ao critério diagnóstico para hipertensão intracraniana idiopática. Uma vez que a gente tem o diagnóstico, o que a gente vai fazer? Não basta partir do diagnóstico para o tratamento. É fundamental avaliar a condição visual da pessoa. Isso porque a principal sequela da hipertensão intracraniana idiopática é perda progressiva que pode ser até definitiva em formas mais graves da visão. Então a gente precisa de uma avaliação de um campo visual, avaliação muitas vezes de uma tomografia de coerência óptica para quantificar esse papiledema, para fazer o acompanhamento, e uma retinografia. Se possível, um acompanhamento também de um neurooftalmologista, mas pelo menos essa avaliação oftalmológica, esses exames são fundamentais para a gente fazer o acompanhamento. E finalmente, a gente vai partir para o tratamento, que ele é constituído de 3 coisas. Número 1, abaixar a produção de líquor e, portanto, a pressão intracraniana. A gente faz isso com medicação, a principal delas é a cetazolamida, Diamox. Número 2, a gente vai fazer um acompanhamento da questão da obesidade. Então, a pessoa tem obesidade, ela deve ser encaminhada para o tratamento, porque a redução de peso nesses casos, ela é efetiva para controlar, inclusive, a pressão intracraniana a médio e longo prazo. E número 3, a gente vai olhar para a questão da dor de cabeça, que muitas vezes é impactante e a gente pode e deve iniciar um tratamento nessa direção. Fundamental entender que se a pessoa tem já uma alteração grave da visão, ela deve ser submetida a procedimentos que têm a capacidade de redução da pressão
mais urgente, mais imediato. E existem algumas modalidades, principalmente a derivação ventrículo-peritoneal e a fenestração do nervo óptico. Uma outra modalidade que tem crescido sua indicação é o stent de seio venoso, para algumas pessoas que têm uma estenose, ou seja, um estreitamento das grandes veias, os seios transversos que drenam o sangue do nosso cérebro para de volta ao organismo. Para completar, como a gente faz o follow-up, como a gente acompanha os pacientes com hipertensão intracraniana idiopática? Primeiro, a gente tem que acompanhar a evolução da visão, fazendo de tudo para que a pessoa tenha a melhora completa sempre que possível. Às vezes, a gente não vai conseguir a melhora completa, mas a gente vai até quando a gente conseguir. Segundo, o acompanhamento da questão da perda de peso, e sustentar essa perda de peso é fundamental. Existem estudos que mostram que cirurgia bariátrica pode ser importante em alguns pacientes. O uso dos novos medicamentos agonistas GLP-1 tem alguns estudos demonstrando que podem ter utilidade, além, obviamente, das questões comportamentais, o suporte psicológico e, em alguns casos, psiquiátricos, que vai ser necessário. E, finalmente, o acompanhamento da questão da dor de cabeça. Quem tem muita dor de cabeça relacionada à hipertensão intracraniana idiopática, muitas vezes não melhora da dor só por melhorar a pressão, infelizmente. Então, é preciso fazer um tratamento direcionado à dor de cabeça nessas pessoas e elas muitas vezes vão ter uma boa resposta quando a gente encontra uma medicação adequada ou uma combinação dessas medicações para as dores de cabeça.